Meu nome é Padre Isaac, sou aqui da comunidade Aliança Misericórdia. Estamos fazendo esse itinerário com aquilo que é a vida dos santos. Seja bem-vindo a este canal, compartilhe, leve também essa experiência que você está fazendo todos os dias para outras pessoas. Chegou a primeira vez, se inscreva, participe conosco para que nós possamos também levar e ganhar esta riqueza, construído também a sangue, pelo testemunho dos santos, pelas suas obras que nos levam a essa aproximação cada vez maior da presença de Deus. Vamos juntos para o santo de hoje. A história de hoje é de São Judas, apóstolo, e São Simão. São Judas, para não ser confundido com Judas Iscariotes, apóstolo ali da perdição, traidor do Senhor, foi chamado nos evangelhos como Judas Tadeu. Hoje nós sabemos de toda a devoção que tem em volta realmente das paróquias, dos lugares onde são consagradas São Judas Tadeu. Bom, o nome Judas vem daquilo que é a tribo de Judá, que significa festejado. Tadeu quer dizer peito aberto, aquele que é destemido, melhor ainda, aquele que é grande. Era um homem natural de Caná da Galileia, na Palestina, tinha uma ligação muito próxima com Jesus, afinal ele era filho de Alfeu, também chamado de Cleofas. Nós conhecemos também Maria de Cleofas, ambos parentes de Jesus. O pai era então irmão de José e a mãe era prima e irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas era primo, irmão de Jesus e irmão de Tiago, chamado menor, também discípulo também ali do Senhor. Por isso muitas vezes aparece toda essa confusão dentro dos evangelhos quando tem a palavra ali justamente de irmãos. Também vai ter naquela época alguns escritos que revelam um parentesco em relação àquela festa de casamento das bodas de Caná. Parece que São Judas Tadeu era realmente aquele que teria essa ligação com aqueles noivos. Assim se realiza o primeiro milagre sobre a intercessão da Virgem Maria neste lugar, que é de parentes justamente de São Judas Tadeu. Na Bíblia ele é citado pouco, mas de uma maneira muito importante. Por exemplo, nós temos ali no Evangelho de Mateus, vemos Tadeu ser escolhido por Judas, enquanto nas Escrituras João ele é narrado mais claramente. Na ceia, por exemplo, Judas Tadeu pergunta ao Senhor: Mestre, por que razão deves manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe com uma verdadeira manifestação de Deus, estava reservada para aqueles que amam e que guardam a palavra de Deus. Judas também faz parte do Novo Testamento. A pequena, por exemplo, carta de São Judas, a qual traz fundamentos que falam daquela dinâmica de perseverar no amor a Jesus e adverte sobre os falsos mestres, um escrito que muitas vezes ali passa desapercebido por muitos de nós. Após ele ter recebido o dom do Espírito Santo, Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galileia, realizou inúmeros milagres e a sua caminhada pelo Evangelho foi longa. Depois foi para Samaria e tomou parte no primeiro concílio em Jerusalém. Em seguida ele passou a evangelizar ali regiões como a Mesopotâmia, a Síria, a Armênia, a Pérsia, e aonde foi que encontrou Simão e passaram a viajar juntos. Essa história que é muito bonita, como nós vamos nos encontrando, aonde o evangelho vai sendo anunciado, também vamos ali acolhendo outras pessoas que sentem ali o mesmo chamado que nós de levarmos a palavra de Deus. A tradição vai contar depois que São Judas percorreu 12 províncias do Império Persa, na qual pregou a boa nova do Evangelho, converteu ali inúmeros pagãos. Ao certo, o que sabemos é que o apóstolo Judas tornou-se um mártir da fé e morreu por amor ao Senhor Jesus Cristo. A sua pregação e o seu testemunho era tão intenso que os pagãos constantemente se convertiam ao ouvi-lo falar daquilo que eram as palavras do Senhor e o testemunho do Senhor. Os sacerdotes pagãos, furiosos, muitas vezes mandaram assassinar o apóstolo a golpes de bastão e lanças e machados, porque realmente ele estava provocando uma conversão de inúmeras pessoas. Enfim, assim foi levado à risca, foi assassinado, seus restos mortais foram guardados primeiro no Oriente, na região ali do Médio Oriente, e depois na França. Agora são venerados também em Roma, na Basílica de São Pedro. Considerado pelos cristãos o santo intercessor das causas impossíveis e que volta hoje às igrejas. Foi a partir da devoção de Santa Gertrude que essa fama ganhou assim parte no mundo católico. Ela, em sua biografia, relatou
que Jesus lhe aconselhou invocar São Judas Tadeu, até nos casos mais desesperadores. Depois disso, aumentou o número de devotos e o seu poder de resolver as causas que parecem sem solução. Conta a tradição que não se encontra um devoto que tenha pedido a sua ajuda e não tenha sido atendido. Por isso, a sua devoção continua crescendo enormemente em todos os lugares. Simão, também chamado Zelota, depois Cananeu e talvez mais conhecido dos apóstolos, aliás, mesmo na Bíblia, recebeu o apelido por ser diferenciado de Simão Pedro. Ele é chamado de Simão, o Cananeu, pelos apóstolos Mateus e depois também pelo apóstolo Marcos. Alguns estudiosos cristãos entenderam que este Cananeu pode ser uma referência a Canaã, aquela cidade, aquela região da terra de Israel. Mas quando Lucas, no seu evangelho, o chama de o Zelote, parece querer indicar ali que Simão pertencia a um partido judeu radical que tinha o mesmo nome, ou seja, aquele desejo profundo de uma mudança radical em todas as estruturas. Os radicais, eles lutavam sobretudo para uma mudança que era também armada, né? E para isso formaram várias comunidades. Sabe-se que Simão, como todos os outros apóstolos dos primeiros tempos ali do cristianismo, depois de Pentecostes, percorreu caminhos longos, pregando o evangelho sem nada levar consigo. Ainda é atribuído a Simão inúmeros milagres de cura, de libertação, principalmente aquelas voltadas àquelas pessoas leprosas. Outros relatos falam ainda da pregação de Simão também em regiões do Egito, da Líbia, que falam realmente deste ímpeto, deste desejo de levar a palavra. Um historiador como Eusébio, que era um idôneo muito conhecido na sua época, teria dado a Simão o reconhecimento de ser o sucessor da cátedra de Tiago ali na região de Jerusalém. E assim também ele participou daqueles anos onde houve a tragédia da destruição da cidade santa. Uma antiga tradição ainda fala que Simão encontrou-se com o apóstolo Judas Tadeu na Pérsia e desde então começaram essas peregrinações juntos. Percorreram as 12 províncias do Império Persa, deixando conhecimento histórico e sobretudo religioso que foi encontrado num antigo livro da época que se chama Atos de Simão e Judas, cujo autor nós desconhecemos até hoje. Nele consta que no dia 28 de outubro do ano de 70, houve um assassinato do apóstolo. Preocupados com a eloquência da pregação, que convertia também multidões inteiras, era apresentado com o nosso Senhor. Nele consta, por exemplo, no dia 28 de outubro do ano de 70, houve o assassinato do apóstolo, preocupados com aquilo que era a eloquência das suas pregações, que convertiam também multidões. Então os dois passaram por essa dinâmica, por causa dos ciúmes, dos problemas das conversões, acabaram sendo assassinados e foram assim colocados naquele caminho dos mártires e que com a vida testemunham ao amor e à escolha radical pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a esses grandes homens que também nas nossas causas, nas nossas dificuldades, pedimos a São Judas de forma especial, naquilo que para nós se torna uma dificuldade, parecendo às vezes até impossível de se resolver, ele possa intervir aí. E também aproveitamos, pegamos uma carona aí a Santa Gertrudes, que nos apresenta São Judas. Deus vos abençoe e te espero amanhã para mais um testemunho dos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.